E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, eu vou falar hoje com vocês sobre terceirização. Essa vai ser a nossa última aula para a prova, tá? A prova que vai valer 20 pontos, né? Porque é o valor dobrado da P1 e da atividade que nós iríamos inicialmente fazer. Daí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou aplicar a prova só com base, a prova 1, só com base na matéria mesmo, tá? Aquelas aulas extras que eu mandei para vocês, vou ver se eu encaixo aquilo na prova 2. Então, depois eu vou deixar explicado isso também no Classroom, mas a matéria da prova mesmo vai da aula 1 até a aula de hoje, que é a aula 7, terceirização. Tudo bem? Devo ir até, neste vídeo, né, até a metade do roteiro 7, que eu já enviei para vocês, e essa semana ainda eu estou falando hoje, estou gravando aqui no Dia das Mães, domingo, dia 10. Então essa semana ainda a gente eu já vou lançar o outro vídeo terminando esse roteiro 3, que a nossa prova eu já vou marcar para a semana que vem, tá bem? Eu vou mandar para vocês tudo amanhã, dia 11, no Classroom. Enfim, vamos então falar sobre a terceirização e hoje, para começo de conversa, nós vamos ter uma certa dificuldade com essa aula, porque normalmente embora eu use o roteiro e siga o roteiro, normalmente quando eu estou em sala de aula, eu faço uma tabelinha que fica mais fácil de visualizar ah, as terceirizações listas e listas e suas consequências. Porém, como nós estamos sem quadro e eu ainda não... Eu iria para Muki, lá tem um quadrozinho que eu poderia usar, mas eu acabei não indo. Eu vou tentar fazer com vocês o seguinte, eu vou falar como montar a tabela e como vocês têm facilidade de ficar pausando o vídeo, vocês montem a tabela de acordo com o que eu for falando, daí vocês podem me mostrar depois se quiserem, ou se alguém tiver dúvida se montou certo ou errado, mas eu acredito que não vai ter esse problema não. E aí vocês montem a tabela de vocês e aí é, a gente vai conseguir fazer uma visualização melhor da matéria, tá? Bom, vamos iniciar então. Terceirização de serviços, né? Do que se trata, onde vive, com quem reside, né? Enfim, Globo Repórter. Piadinha ruim. A quarentena não está me fazendo bem, não. Do que se trata, então, terceirização? Terceirização é o seguinte, pessoal. Vamos focar na palavra? Terceirização vem de três, ok? Uma coisa bem óbvia. E quando eu falo de três, nós estamos estudando direito de trabalho, nós estamos estudando a relação de emprego, correto? Então vamos nessa. Na relação de emprego, a gente tem o quê? A gente tem duas partes. Duas partes que participam, né? Dois agentes. Lembra do contrato? São dois agentes. Um dos agentes é o empregado, o outro dos agentes é o empregador, ok? Daí, nós temos então que esses dois são os dois componentes da relação de emprego. Quando eu falo de terceirização, eu estou falando de um terceiro que vai participar dessa relação. Por isso o nome terceirização. Tá? Então eu tenho um empregado, eu tenho um empregador e eu tenho um terceiro que vai participar junto com eles dois. Então nós vamos ter aqui três pessoas. Ok? Nessas três pessoas, a gente tem que saber que elas vão ter algumas nomenclaturas nos livros. Eu vou passar para vocês como é que funciona. O primeiro é o mais fácil porque é o empregado. Normalmente ele é chamado de empregado terceirizado. O segundo é a empresa, que é a empregadora, tá? E o terceiro é a pessoa que vai pegar esse empregado para ter os serviços dele sem ser a empregadora. Então, nós temos, olha, visualizem aqui na minha mão, nós temos um empregado, uma empresa entre o empregado e o tomador de serviço. A empresa está entre o empregado e o tomador de serviço. Por isso o nome dela costuma ser chamada de empresa interposta. Ela está interposta entre o empregado e o tomador de serviço. Ok? Então guardem essa nomenclatura. E quando vocês ouvirem falar em terceirização de empresa interposta, nada mais é do que verdadeira empregadora. Certo? Por quê? Porque o empregado numa terceirização ele não trabalha para o seu empregador diretamente ali dentro do local de trabalho do empregador. Não, ele vai trabalhar para uma outra pessoa, para o terceiro.
Por isso que normalmente o tomador de serviço também é chamado de terceiro, tá? Porque ele está avulso ali na relação, né? Ele não faz parte da relação de emprego, ele está como um terceiro. E aí, um exemplo claro que eu posso falar para vocês para sair desse jogo de mão aqui, para ficar um pouco mais palpável, é o exemplo do segurança de banco. O que acontece com segurança de banco? Imagine aí um Itaú, um Bradesco, um Santander, uma Caixa, um Banesp, enfim, qualquer banco. Nesses bancos, você normalmente tem os caixas, você tem os gerentes, né? O pessoal que trabalha lá dentro com atividade fim da empresa, mas vocês sempre quando entram no banco, vocês veem uma pessoa que não está com o uniforme do banco. Ele está com o uniforme próprio, que é o vigilante. Esse vigilante, normalmente ele está com o uniforme de uma outra empresa, inclusive. Por quê? Porque ele não é empregado do banco. Ele é empregado de uma outra empresa. Então vejam só, um vigilante é empregado de uma empresa de vigilância, mas trabalha para o banco. Isso é uma terceirização. Quer dizer, o empregado não trabalha diretamente para o seu empregador, ele trabalha para o seu empregador sim, né? Mas o seu empregador ele faz uma ponte entre o empregado e o verdadeiro tomador de serviço, que é o terceiro, que é quem? O banco. Beleza? Então nós temos o empregado vigilante, é o empregado terceirizado. Por que terceirizado? Porque ele não trabalha diretamente para o seu empregador, ele vai trabalhar lá para o tomador de serviço, para o terceiro. Temos a empresa interposta, também chamada de terceirizada, né? Porque os serviços dela estão sendo terceirizados para esse terceiro, ok? Então, tanto empresa interposta quanto terceirizada dá no mesmo. Então, nós temos essa empresa terceirizada, que é a empresa interposta, por quê? Porque ela está interposta entre o empregado dela e o tomador de serviço. Por que eu chamo ele de tomador de serviço? Porque é ele que vai tomar o serviço desse empregado, e não o verdadeiro empregador. Lógico, o lucro disso tudo vai acabar ficando para o tomador de serviço e para o empregador. Quem que paga esse empregado? É o tomador de serviço? Não, é o próprio empregador, certo? O vínculo de emprego ele existe entre o empregado e a empresa interposta, entre o empregado terceirizado e a empresa terceirizada. O tomador de serviço não tem vínculo com eles dois empregatício, ok? É um vínculo trabalhista diferenciado. Inclusive, essa empresa ela fica interposta por quê? Porque ela está entre dois contratos. Ela tem um contrato de emprego com esse empregado e ela tem um contrato civil, né? Comercial, consumo, tanto faz. Mas ela tem um contrato com esse de caráter civil com esse tomador de serviço. Porque o tomador de serviço não contrata diretamente o trabalhador, não. Ele contrata a empresa interposta que vai fornecer um de seus empregados para esse tomador de serviço. E alguns de vocês, só pelo que eu falei aqui agora, já podem ter se lembrado de uma coisa que nós já estudamos, que é uma terceirização. Né? Alguns aí já sacaram, que é o contrato do temporário, lembra? Quem é o temporário? Ele é um empregado de uma empresa de trabalho temporário. O que a empresa de trabalho temporário faz? Fornece trabalho temporário, só isso. Então ela pega esse empregado dela e fornece para um terceiro. Ela é uma empresa interposta, né? Fornecendo trabalho do seu empregado terceirizado para um terceiro. Beleza? Então, a ideia do vigilante, a ideia do temporário, é exatamente a ideia de uma terceirização. Então, a terceirização de serviço nada mais é do que isso que eu acabei de falar. É um serviço prestado por meio de um empregador, nós vamos chamar aqui de empresa terceirizada ou empresa interposta, né, para um terceiro, que nós vamos chamar de tomador de serviços. Beleza? E aí, normalmente, nessa terceirização, nós temos esse tomador de serviço como sendo a pessoa economicamente mais empoderada e que vai fazer essa contratação dessa empresa interposta, que vai, por meio desse contrato de natureza civil, fornecer seus empregados, né, para trabalhar para esse tomador de serviço, para esse terceiro, ok? Isso que é uma terceirização. Né? Não confundam, tá? Não confundam a ideia de terceirização com o contrato de aprendizagem. Por quê? Porque no contrato de aprendizagem nós temos um vínculo com 3 pessoas, mas as 3 pessoas estão unidas em um outro tipo de vínculo, tá? Por quê? Porque o aprendiz ele trabalha para os dois, né? Ele tem subordinação com os dois, tá? O contrato de aprendizagem ele é diferenciado, não é exatamente uma terceirização, ok? E também é um contrato mais voltado para o ensino prático, né, da profissão, ok? Enquanto a terceirização já é realmente
Um vínculo unicamente do empregado com o seu empregador, mas esse empregado tem que trabalhar para um terceiro, ok? Ele não trabalha diretamente no empregador. Como acontece com o aprendiz, por exemplo, que costuma trabalhar para um e para o outro. Então, o aprendiz é um pouco diferente, ok? Mas neste caso, terceirização, para que ela existe? Né? Como surgiu essa ideia de terceirizar serviços? E aí, se vocês lembrarem das aulas de história, vocês vão perceber o seguinte, se eu não me engano, tem professor de história nessa turma, então ela pode até me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Mas, ao longo das revoluções industriais que nós tivemos certos modelos econômicos que foram seguidos e suplantados por outros. Então, a gente tem um muito característico que todo mundo já ouviu falar, que é o Fordismo. Fordismo que foi retratado até nos filmes do Chaplin, né? Do Operário e tal. O que é o Fordismo? É aquela empresa que quer abraçar toda a atividade econômica para si, né? Ela quer ter como funcionário desde o cara que, vamos supor, numa indústria automobilística, desde o cara que faz que parafusa a roda, até o cara que faz o motor, até o camarada que pinta o carro, o cara que limpa, tudo. Todo mundo tem que ser empregado dela, ela quer abraçar todo mundo, né? E aquele espírito de trabalho em que você vai ter um funcionário em cada setor. Esse funcionário aí, você lembra do Chaplin, né? Fazendo aquela, enroscando lá aquela porca lá, aquela polca no parafuso e tudo. E isso é a ideia do Fordismo. É a empresa que abraça a atividade econômica para si. Suplantado por esse modelo, né, foi suplantado esse modelo por um outro modelo, que é o modelo do toyotismo. O toyotismo, para quem não se recorda, já é uma ideia um pouco diferente. Para o toyotismo, se você abraça a atividade econômica como um todo e deixa de prestar atenção apenas em um ponto, você acaba não tendo um serviço de excelência. Como assim? Como eu disse para vocês em outras aulas, as empresas elas têm uma atividade preponderante, mas ela não vive de uma atividade só. Né? Uma loja que vende roupa, ela não vive só da venda de roupa, ela precisa também de ter outras atividades, como contabilidade, como limpeza e conservação, muitas vezes segurança. Né? O banco mesmo, acabei de dar um exemplo, né? O banco não precisa só de bancários, ele precisa também de um vigilante. Enfim, a maioria esmagadora das empresas, para não dizer todas, elas não trabalham com uma atividade apenas. Mas todas têm a sua atividade preponderante. A atividade preponderante do banco, emprestar dinheiro a juro. Atividade preponderante da loja de roupa, vender roupa. Atividade preponderante de uma faculdade, prestar serviço de ensino. Né? Mas nem todas, né? A maioria, e arrisco dizer todas as empresas, acabam tendo atividades além das atividades preponderantes, que a gente chama de atividade fim, e também tem as atividades de meio, que nós já conversamos sobre isso quando falamos das teorias do evento. Então, para o toyotismo, se você quer abraçar tudo, tanto a sua atividade fim quanto as suas atividades meio, não, você vai ter que dividir o dinheiro. Né? Se eu quero ter como empregado desde o cara que faz o motor até o cara que faz a limpeza depois e a pintura, eu vou ter que dividir o dinheiro, porque eu vou ter que pagar muita gente ao mesmo tempo. Agora, se eu focar apenas na minha atividade preponderante e as outras atividades meio, eu não contratar como empregados, eu não focar, não injetar muito dinheiro nelas, a chance de o meu produto ser melhor é muito maior. Imaginem, por exemplo, uma equipe de Fórmula 1. Né? A equipe de Fórmula 1 ela precisa investir em quê? Ela precisa investir preponderantemente em aerodinâmica, em pneus, em motor, né? Agora, ela não precisa investir em design no sentido de pintura. Né? Se o carro for preto, amarelo, azul, branco, não interessa. Isso não vai fazer ele correr mais ou menos. Então, veja bem, para que a equipe de Fórmula 1 precisa ter como empregados os caras que vão pintar o carro? Não precisa. Porque lembra que eu já falei com vocês? Aqui no Brasil, em outros lugares também não é muito diferente. Quando você contrata uma pessoa para prestar um serviço sem ser seu empregado, você combinou 1.000, você paga 1.000. Agora, se você tem um empregado e combina 1.000, você não paga 1.000. Né? Com toda a tributação que a gente tem, todas as verbas trabalhistas que recaem em cima do salário, nós pagamos, dependendo até 2.000, né? O dobro. Quando você combina o salário com a pessoa na carteira, vou te pagar 2.000, você vai pagar 4. Quase 4. Então, o que acontece? Se você tem muitos empregados,
você tem muitas despesas. Se você tem poucos empregados, você tem menos despesas. Daí tem a outra situação também. Se você tem um investimento pesado em empregados que vão te ajudar na atividade preponderante da sua empresa, isso faz com que provavelmente eles consigam fazer um produto ou prestar um serviço de qualidade infinitamente superior. Logo, você investir na atividade fim da sua empresa é uma coisa que traz muito lucro, certo? E se você fica investindo em atividades meio, você acaba tirando dinheiro da parte do fim, né? Da parte da atividade fim, e acaba não investindo tanto. Essa é a ideia do toyotismo. Então a ideia de terceirização, ela meio que nasce com o toyotismo, que é vamos passar para outras empresas fazerem, para que elas façam, né, a parte que não me cabe, a parte que não me interessa tanto, que é a parte da atividade meio. Para que eu vou querer uma pessoa para aspirar e limpar meu carro e pagá-lo como empregado? Se eu contratá-lo como empregado por 2.000 por mês, eu vou gastar 4.000 por mês. Se eu contratar limpezas, né, por meio de uma outra empresa que não estou contratando empregados e combine 2.000 por mês, eu vou pagar 2.000 por mês. Então é mais barato. Me sobram aí 2.000 para investir em quê? No motor do meu carro. Essa que é a ideia. Então, quanto mais você investe na atividade fim, melhor o seu produto, melhor o seu serviço, certo? Então a ideia do toyotismo, ela dá essa visão de terceirização mesmo. Vamos tentar buscar na atividade meio outras pessoas para fazer isso, né? Na atividade fim não. Nessa eu, empresário, vou me focar, porque nessa, se eu me focar, eu vou fazer com que o meu produto seja melhor, com que o meu serviço seja melhor. Então, a terceirização ela surge com essa ideia, certo? Daí, isso não foi, obviamente, um processo que aconteceu da noite para o dia. Nossa, descobrimos o toyotismo, então agora mudou todo mundo. Não foi assim. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a CLT nunca tratou diretamente sobre, até hoje, na verdade, não trata diretamente sobre terceirização, né? Aliás, o Brasil, a primeira lei genérica de terceirização que existiu no Brasil, ela é de 2017. Lei genérica, né? Leis específicas que não falam diretamente da terceirização, mas falam de casos de terceirização, nós já tivemos outras. Mas lei genérica para emprego sobre terceirização só 2017. Então, como foi essa evolução no Brasil, né? Isso que nós vamos falar daqui a pouco. Por quê? Porque antes de eu falar dessa evolução histórica, dessa evolução legislativa, a evolução histórica é uma coisa mais complicada de se dizer, né? Mas antes de eu tratar dessa evolução legislativa, vamos conversar um pouquinho sobre quais são os benefícios e quais são os malefícios de você implantar a terceirização nas atividades empresariais, tá? Começando com os benefícios. Vamos lá. Primeiro benefício que eu acabei de falar para vocês, e eu acho que ficou bem claro, na verdade os dois ficaram bem claros, terceirização reduz custo. Porque se eu não abraço a atividade econômica toda, eu terceirizando o serviço, em vez de pagar 4.000 quando eu contrato um empregado por 2, eu vou contratar um prestador de serviço por 2 e vou pagar 2. Então eu economizo. Por outro lado, se eu economizo dinheiro na atividade meio, sobra dinheiro para investir na atividade fim. Logo, o meu produto, o meu serviço vai ser melhor. Se meu produto, meu serviço é melhor, né, ou o meu serviço é melhor, eu vou ter mais vendas. Se eu tenho mais vendas, eu vou enriquecer. Se eu enriquecer e tiver mais vendas, eu vou ter mais demanda. Se eu tiver mais demanda, eu vou ter que contratar mais funcionários. Todo mundo acaba ganhando. A sociedade como um todo acaba ganhando. Certo? Mais funcionários empregados, mais tributação indo para os entes tributantes, né? Em tese, isso reverteria para a população, pena que a gente está no Brasil, enfim. Mas, de qualquer maneira, realmente, mais famílias empregadas, a empresa crescendo mais, o empresário enriquecendo, podendo contratar mais empregados, então é uma maravilha. Tem muita coisa boa na terceirização, muita coisa boa mesmo. Mas não é só de coisa boa que vive a terceirização, né? Vamos falar um pouquinho sobre os malefícios da terceirização. Como eu disse, nós estamos no Brasil, né? E de boa intenção, vocês sabem que tem lugar que está cheio. E aí, a terceirização no Brasil, principalmente, mas não só no Brasil, ela é utilizada também para o mal, né? Vamos dizer assim, para o mal por quê, Osório? Porque ela é muitas vezes utilizada para diminuir o direito dos trabalhadores, direta ou indiretamente, de propósito ou não.
Como assim de propósito ou não? Bom, como eu falei para vocês, normalmente na terceirização, a empresa terceirizada é uma empresa menor. O terceiro tomador de serviço costuma ser a empresa que tem mais dinheiro. Tá? E aí, quando você tem que esse terceiro está contratando um empregado da terceirizada, ele está pagando um valor por isso que a terceirizada com certeza não vai repassar esse valor todo para o funcionário dela, porque ela também tem que lucrar. Então, no final das contas, o que acontece? Os salários dos empregados terceirizados costumam ser menores do que os empregados que são do que o salário dos empregados que são contratados diretamente por grandes empresas, tá? Então, se você pegar, por exemplo, o salário de uma pessoa, se fosse contratada diretamente pela grande empresa que está terceirizando o serviço, seria muito maior do que o salário desse funcionário que é contratado de forma terceirizada. Por quê? Porque a empresa interposta, normalmente, ela não tem o mesmo poder econômico que o terceirizado. Osório, você está falando isso com base em quê? Com base em pesquisas e estatísticas. Não estou falando isso da minha cabeça, não. Nem é uma questão de lógica da minha cabeça, nada disso. Embora eu ache isso muito lógico. Mas realmente existem estatísticas que comprovam que os trabalhadores que trabalham mediante empresas interpostas e não mediante contrato direto, eles costumam ter salários menores, benefícios menores, inclusive costumam se acidentar mais. Por quê? Normalmente porque a empresa interposta, por ter menos dinheiro, não consegue manter toda a segurança que uma empresa com mais dinheiro consegue. Isso também é estatístico, não é uma coisa que eu acho, certo? Então, veja bem, nós temos um problema de diminuição de direitos trabalhistas, nós temos um problema de segurança, temos um problema até de representação sindical. Por quê? Porque normalmente os empregados de empresas maiores costumam ter uma representação sindical mais forte. Os empregados das terceirizadas, que costumam ser empresas menores, têm às vezes representações menores. Daí eles não conseguem tantos benefícios quanto os empregados que são empregados diretos de grandes empresas. Enfim, são vários reflexos negativos que comprovadamente existem, tá? Isso é tudo baseado em estatística. Tem um site que tem bastante dessas estatísticas, se vocês quiserem dar uma olhada, é o site do DIEESE. Escreve DIEESE. Esse site tem um monte de estatística bacana. Ele é tipo um IBGE assim, da vida, né? Ele também é um site oficial do governo, então vocês podem acreditar, não tem fake news ali. São pesquisas realmente sérias e foram feitas ao longo do tempo. E entre essas pesquisas nós temos esses dados de terceirização. Tem até uma interessante que é sobre salário mínimo. Nesse site ele fala quanto teria que ser o salário mínimo de verdade para a pessoa que ganha o salário mínimo ter tudo aquilo que a Constituição diz que o salário mínimo tem que bancar. É bem legal. Se vocês tiverem curiosidade, entrem nesse site, tá? E as pesquisas e estatísticas que eu estou falando, inclusive, saíram desse site, que mostram que a terceirização tem esse efeito bem violento com relação aos trabalhadores, tá? Não só no sentido de segurança, como no sentido também de perda de direito social, que tem muita gente que sustenta que é um retrocesso social. Nós temos aí um princípio de direitos humanos chamado vedação do retrocesso social. Né? Então, realmente, a terceirização não é mil maravilhas, né? Não são essas mil maravilhas que se contam por aí. Tá? Enfim, Osório, tem benefício, tem malefício. O que você acha? Eu, particularmente, acho que a terceirização ela não deve ser. Sei que tem muita gente, muito escritor bastante conceituado que discorda, tá? Mas eu acho que ela não deve ser demonizada. Assim como eu também acho que ela não deve ser elevada a um grau, a um status de salvação, porque ela tem realmente seus benefícios, mas ela também tem seus malefícios. Na minha opinião, e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho qual ela é, porque a minha opinião é que a súmula do TST falava exatamente o que eu penso, que a terceirização ela pode acontecer sim, mas só em alguns casos. Né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar melhor sobre isso, beleza? Vamos então fazer essa evolução legislativa e jurisprudencial para a gente poder chegar numa conclusão minha e, óbvio, para que vocês possam ter a de vocês também. Eu tenho amigos, por exemplo, que são totalmente a favor da terceirização, tenho amigos que abominam a terceirização, e isso daí é uma coisa realmente natural, porque vai muito do ideal de cada um. Né? Eu não abomino nem endeuso. Para mim, tem casos que vale a pena, tem casos que realmente não deveria acontecer. Mas vamos passar então para essa evolução legislativa.
certo? Enfim, começamos com, como eu disse para vocês, com a lei dos temporários. Por que a lei dos temporários? Quem estiver no roteirinho comigo, eu estou no tópico 4. Por que eu começo a falar com vocês da lei dos temporários? Porque, como eu disse para vocês, a CLT até hoje não fala nada sobre terceirização. E a primeira lei do Brasil que se preocupou de certa forma com terceirização foi a lei dos temporários. Falou alguma coisa sobre terceirização? Não. Ela só veio a falar expressamente terceirização em 2017. Daqui a pouco eu chego lá. Mas é porque, como eu disse para vocês, a própria ideia da lei 6.019 é uma ideia de terceirização. É trabalhador temporário, uma empresa interposta, que vai ser a empresa de trabalho temporário, que fornece esse trabalhador para um tomador de serviço. Então, o TST, até 74, né, que essa lei 6.019 é de 74, ele sempre entendeu que a terceirização era ilícita, ela não poderia acontecer. Porque para o TST, quando você contrata um empregado por meio de uma empresa interposta, isso cheira a fraude. E realmente é um caso que acontece muito. Como eu falei para vocês, qual é a desvantagem da terceirização? A terceirização você consegue contratar uma pessoa pagando bem menos. Então você consegue muitas vezes fraudar contratos de emprego, fingindo estar fazendo uma terceirização, quando na verdade você está contratando o cara diretamente. Você só colocou uma empresa interposta ali para fingir. E aí você consegue pagar menos para ele do que pagaria se contratasse direto. Então o TST sempre viu isso com péssimos olhos. Não foram com maus olhos, não. Péssimos olhos. Então a terceirização ela sempre foi abominada no Brasil, até que em 1974 vem uma lei que traz como conceito legal uma situação, né, um caso legal, uma situação de terceirização. Certo? Mais para frente, em 83, é criada a lei dos vigilantes. E lembra o primeiro exemplo que eu dei para vocês de terceirização? O caso dos vigilantes. É muito comum você ter terceirização de vigilante. E aí o TST, ele ficou meio rendido. Eu até coloquei para vocês aí a lei dos vigilantes, né, em 83. O artigo 3º dela fala que a vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados, inciso 1, por empresa especializada contratada, quer dizer, por uma empresa interposta. Então, no Brasil, sempre se disse que a terceirização é ilícita, ilegal, mas nós temos duas leis que falam de terceirizações que podem acontecer. Quer dizer, então, que toda terceirização é legal? Não. Quer dizer que a do temporário é, a do vigilante é. E foi exatamente assim que o TST se posicionou. O TST falou o seguinte: eu sempre achei ilegal. Continuo achando. Mas, como tem duas leis ali que deixam, nos casos dessas leis, tá de boa, pode fazer. Então, isso ele falou em uma súmula, tá? A súmula 256, que eu até trouxe aqui para vocês, ó. Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previsto nas leis 6.019 e 7.102, né? 6.019 de 74, que é a dos temporários, e 7.102 de 83, que é a dos vigilantes, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço. Quer dizer, o TST presumia fraude em todas as terceirizações que não fossem de temporários ou de vigilantes. Beleza? Mas aí, como eu disse para vocês, o TST foi estudando mais o assunto, a ideia do toyotismo também influenciou bastante nessa mudança de posicionamento, e aí o TST, lá nos idos de 2003, ele acaba mudando de ideia, tá? E aí ele fala o seguinte: aquela súmula 256 eu vou cancelar. No lugar dela eu vou criar outra, que é a súmula 331. E nessa súmula 331, ele colocou um posicionamento que é o que eu acho interessante. E aí eu volto a dizer, a minha opinião está batendo certinho com a opinião do TST, nessa súmula 331. Basicamente, o TST falou o seguinte: vamos lembrar do toyotismo. Para que serve terceirização? Terceirização serve para que as empresas possam deixar de investir em atividade meio e possam focar o seu investimento na atividade finalística. Por óbvio, né, eu vou entender que isso não é uma fraude, isso é uma estratégia empresarial, né? Inclusive uma estratégia que foi uma evolução histórica das revoluções industriais.
Então, eu não posso dizer realmente que toda terceirização é ilícita. Mas vejam bem, terceirização de atividade meio, tudo bem. Agora, terceirização de atividade fim, aí você perde o próprio sentido do toyotismo. Por quê? Se eu tenho que, o toyotismo prega, vou deixar na mão de outras pessoas fazer a atividade meio, para eu poder investir na atividade fim, se eu quero terceirizar a atividade fim, então não faz sentido nenhum. Acabou o sentido. Né? Então o TST ele mudou de posicionamento e falou o seguinte, quer saber? Pode terceirizar sim, desde que a terceirização aconteça em relação a atividades meio, desde que não tenha fraude, certo? Se a terceirização for uma tática empresarial e não uma fraude, ela pode acontecer. Quando é que eu vou presumir que tem fraude na terceirização, então? Quando a terceirização for de atividade fim. E aí, ele falou isso que eu acabei de dizer em 2 itens da súmula 331, que é no item 1 e no item 3. No item 1, ele fala, é proibida a terceirização da atividade fim, exceto no caso dos temporários, porque aí a gente tem uma lei que permite. Né? E no item 3, ele diz, é permitida a terceirização de atividades meio, exceto se essa terceirização acontecer de forma fraudulenta. Então vamos ler esses itens e explicar melhor? Veja bem o item 1. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador do serviço, salvo no caso do trabalho temporário. E aí o item 3 vai complementar, porque quando a gente lê o item 1, a gente vê a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Osório, qualquer contratação? Não. A gente tem que ler o item 1 junto com o item 3, tá? Então, se vocês quiserem, façam uma anotaçãozinha aí. Anotem aí no item 1, a contratação de trabalhadores na atividade fim por empresa interposta é ilegal. E aí leiam de novo o item 1, que aí vai ficar perfeito. Né? Quer ver? Eu vou ler com vocês desse jeito. A contratação de trabalhadores na atividade fim por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviço, salvo no caso do temporário. Beleza? Então esse item 1, para a gente ficar completinho e entender qual é a ideia dele, a gente tem que ler sempre que ele está tratando de atividades fim. Ok? E o item 3 diz o seguinte, não forma vínculo de emprego com o tomador. Por que não forma vínculo de emprego com o tomador? Porque é legal, pode fazer. A contratação de serviços de vigilância. Por que eu posso fazer contratação de vigilância? Porque está na lei. Né? E de conservação e limpeza. Opa, Osório, conservação e limpeza é coisa nova. Por que ele colocou conservação e limpeza? Porque, normalmente, as empresas que contratam serviços de conservação e limpeza não têm como atividade fim conservação e limpeza. Por exemplo, faculdade tem atividade fim prestar ensino, mas ela precisa estar sempre limpa para os alunos irem para a aula. Né? Então, a empresa da faculdade pode contratar uma empresa de conservação e limpeza sem precisar contratar diretamente as serventes, os serventes. Beleza? Então, o TST está pensando em quê? Em atividade meio. E depois ele ainda remata, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. Então, percebam que esse item 3 ele é todo voltado para a atividade meio. E o que o TST quis dizer foi o seguinte, se você quiser contratar empresa interposta, ou seja, quer fazer terceirização em atividade meio, pode fazer, tranquilo. Por quê? Porque aí você vai estar usando a estratégia do toyotismo. O que você não pode fazer é fazer essa contratação da atividade meio por meio de uma empresa interposta e no mundo real, em vez de você realmente respeitar que esse terceirizado, esse trabalhador terceirizado não é seu empregado, você querer fazer com que ele seja seu empregado. Aí você não pode fazer. Osório, não entendi, me dá um exemplo. Vamos voltar para o banco. Imagina se o banco olha para o vigilante, o gerente do banco olha para o vigilante e fala assim, ô fulano, faz favor para mim, vai ali na rua comprar uma lâmpada, que queimou uma lâmpada aqui. Isso é camaradagem, olha. Não tem problema nenhum. Ele vai lá, leva a lâmpada, tudo bem. Aí depois o gerente do banco fala assim, ô fulano, estão precisando de limpar um negócio lá na cozinha, só que a faxineira não veio hoje, você não limpa lá não? O cara vai lá limpar. Ô fulano, posso ajudar aqui, faltou, você pode fazer a função dele aqui, posso ajudar nos caixas eletrônicos? Aí no outro dia, ô fulano,
o caixa faltou, você pode dar uns trocos ali pra gente? Percebam o que está acontecendo nesse caso. O gerente do banco está comandando a vida desse funcionário. Mas o banco não é o empregador desse cara para poder usar a subordinação hierárquica com ele. Quem que tem a subordinação hierárquica para com ele? É a empresa interposta. Então, neste caso, o que se percebe é o seguinte: esse cara não é vigilante coisa nenhuma, esse cara é um faz-tudo. E aí, se você quer contratar um faz-tudo, não é por meio de terceirização que você vai fazer. Porque a terceirização presume que o tomador de serviços não será o verdadeiro empregador, certo? Então, se ele quiser alguma coisa, ele tem que pedir para a empresa interposta e não para o funcionário. Beleza? Ele não pode ter essa subordinação direta com o empregado terceirizado. A subordinação do empregado terceirizado tem que ser com o empregador dele, com a empresa interposta. Certo? Da mesma forma, esse gerente não poderia exigir, por exemplo, para a empresa interposta, olha, o Osório é o vigilante que a gente mais gosta aqui. A gente só aceita que você mande para cá o Osório. Como assim? Que ideia é essa de pessoalidade? Pessoalidade só existe de quem? Do Osório com a empresa de vigilância, e não do banco com o Osório. Se o Osório é um empregado terceirizado, a pessoalidade dele não é com o terceiro. Se vai o Osório, se vai o Marcos, se vai o Carlos, tanto faz. Por quê? Porque se você quer pessoalidade, contrate o seu empregado. Ok? Então, o final do item 3 ele ressalta isso. Ó, veja, o item 3 ele fala, não forma vínculo de emprego com o tomador, quer dizer, pode fazer terceirização, não tem problema nenhum. Né? A contratação dos vigilantes, contratação de conservação e limpeza, contratação de serviços especializados ligados à atividade de meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Pessoalidade e subordinação direta com quem? Com o tomador. Porque se você tiver pessoalidade e subordinação direta com o tomador, na verdade você está tendo uma fraude. O verdadeiro empregador não é a empresa interposta, passa a ser o próprio tomador. Pegaram a ideia? Espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem me passar. Beleza? Daí, só para a gente finalizar esse vídeo aqui, porque ele já está muito longo, eu queria falar com vocês o seguinte, né? Falamos do item 1 e do item 3. Vamos começar a montar uma tabelinha. O item 2, propositalmente, eu vou deixar ele um pouquinho para depois. Tá? Eu quero montar a tabelinha com vocês. Façam o seguinte, na tabelinha, escrevam assim, imaginem que essa tabela tenha 3 colunas, tá? Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. E aí vocês comecem com 3 linhas, beleza? 1, 2, 3. 3 colunas, 3 linhas nessa tabela, ok? Na primeira coluna, primeira linha, você não vai escrever nada. Na segunda coluna da primeira linha, você vai escrever o seguinte: terceirização lícita. Na terceira coluna, primeira linha, você vai escrever terceirização ilícita. Beleza? Volta para a primeira coluna. A primeira linha da primeira coluna, deixa em branco. A segunda linha da primeira coluna, você vai escrever o seguinte: consequências. Beleza? Consequências da atividade. Aí depois você vai, na segunda linha, você vai escrever administração pública. Beleza? Então, recapitulando, você vai fazer 3 colunas, 3 linhas. A primeira linha da primeira coluna em branco. A segunda linha, a primeira linha da segunda coluna, terceirização lícita. A terceira linha, a primeira linha da terceira coluna, terceirização ilícita. Certo? Depois você volta. Primeira coluna, primeira linha em branco. Segunda linha, você vai escrever consequências. Terceira linha, você vai escrever administração pública. Beleza? E aí nós vamos completar. Para começo de conversa, essa primeira linha que ficou em branco, entre consequências, né? Imagine aqui minha mão, aqui vai estar escrito consequências, e aqui em cima você vai ter terceirização lícita, terceirização ilícita. Nessas duas linhas aqui, deixa ela bem grandinha para a gente poder preencher. E vou começar a preencher agora. No próximo vídeo a gente termina essa tabela, tá? Veja bem. 1, 2. Segunda coluna. Segunda linha. De frente para consequências.
você vai escrever o seguinte, aqui é terceirização lícita, correto? Você vai escrever o seguinte, lícita, né? Então você vai escrever assim, ó, atividades, meio e temporário. Por quê? Porque as atividades meio e os temporários podem ser terceirizados, são terceirizações lícitas. Beleza? E aí você bota 2 pontos. E a gente vai preencher as consequências depois. Na terceira linha, tá? Terceira coluna, perdão, embaixo de terceirizações ilícitas, vocês já vão escrever o seguinte. Embaixo de terceirizações ilícitas, consequências, né? Na mesma linha de consequências, vocês vão escrever o seguinte. Atividades fim e atividades meio fraudulentas, entre parênteses, pessoalidade e subordinação com o tomador. Perfeito? Por quê? Porque as atividades fim são ilícitas, né? E atividades meio em que você tem pessoalidade ou subordinação diretamente com o tomador, elas são ilícitas. Beleza? E aí você põe 2 pontos. E aí a gente vai preencher as consequências. Tudo bem? Daí, já podemos, inclusive, preencher as consequências da terceirização ilícita. E o que vocês vão colocar depois desses 2 pontos é responsabilização direta, entre parênteses, vínculo direto com o tomador de serviços. Beleza? Por que isso? Porque vejam só o item 1 e o item 3. A contratação de trabalhadores, já vou ler do jeito que a gente combinou, tá? Na atividade fim, por empresa interposta, é ilegal. Qual a consequência? Formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, tá? O tomador de serviço está fazendo fraude? Está cometendo uma fraude? Então ele vai virar o verdadeiro empregador. Olha o item 3. Não forma vínculo de emprego com o tomador, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação. Quer dizer, se existir pessoalidade e subordinação, vai formar vínculo de emprego com o tomador. Então, nos 2 casos, né? Tanto se a ilicitude for na atividade meio, quanto se a ilicitude for por ter sido atividade fim, a consequência é a mesma. Então, nessa terceira coluna, né, na linha imediatamente abaixo de terceirização ilícita, que você escreveu ali que são ilícitas as atividades fim e as atividades meio com pessoalidade e subordinação, depois dos 2 pontos você pode escrever responsabilização direta do tomador. Entre parênteses, né, você pode escrever o vínculo é direto com o tomador de serviço. Beleza? Por que isso? Porque o vínculo deveria ser com a empresa interposta. Só que se o tomador, está fraudando essa terceirização, é porque ele não quer pagar diretamente para esse empregado. Mas ele está fazendo um contrato direto com o empregado. Então ele tem que arcar com isso. Por isso que a responsabilização é direta com esse empregado. Beleza? A consequência da atividade lícita, nós vamos falar no próximo vídeo. Beleza? Grande abraço para vocês, pessoal. Valeu!